Aqui, de fato, um jogo tão emocionante, bateu demais no peito, o Tite foi para a torcida, bateu no peito, chacoalhou no final, foi uma vitória para ele, muito emocionante. Pênalti pro Mengão! E aí o Flamengo conseguiu uma vitória absolutamente pavorosa. Não, pavorosa. Esse é o resumo da vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo, é uma vitória, mas na boa, não dá para ficar satisfeito com esse resultado. Eu não consigo ficar satisfeito. Eu fico indignado. Expulsou o rapaz. Pode dar o título pro Flamengo. Pode dar Meu Deus, na primeira Não, pode dar o título. craque. Pode dar o título. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para a repercussão, a mídia, a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Atlético Goianiense. Uma vitória importante porque foi fora de casa, 3 pontos, mas também teve muitas polêmicas, eles vão falar bastante aí sobre as polêmicas que tiveram no jogo, o golaço do De La Cruz e muito mais. Vamos ver aí toda a repercussão de vários comentaristas falando sobre essa vitória. Esse ponto aí, esses 3 pontos importantíssimos para o Flamengo. Deixamos os créditos na descrição, pedimos a você que, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. E vamos agora acompanhar a repercussão aí da mídia esportiva de todo o Brasil. Vamos ver. De futebol não falamos ainda. Não. Exatamente. A gente nem começou a falar ainda dos né? jogos, não. Mas a gente vai falar, ou pelo menos tentar falar sobre os jogos também, tá? A Mari Pereira acompanhou o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, foi 3-2, certo? Foi um jogo bem movimentado, foi legal. E a Mari também acompanhou, claro, o jogo do Flamengo com o Atlético Goianiense. Teve expulsão também nesse jogo, Mário? Do Cruzeiro? Teve VAR, teve expulsão. Teve? Olha que Mas teve surpresa. polêmica, assim? Não foi tão só polêmico assim. grandes decisões, mas não tão Isso. polêmicas. Eu vou falar só uma polêmica do jogo do Cruzeiro e Botafogo. No gol anulado do Cruzeiro por mão, a mão Cartão é amarelo, acidental, né? e ele Isso. deu cartão amarelo. Isso é um fato, é Não verdade. tem cartão amarelo quando você anula o gol de um braço acidental. Então aí Perfeito. a única Isso é polêmica, polemiquinha. mas vamos deixar você E falar. se é acidental, tem que anular? Tem. Então tá, então isso é bom esclarecer também. Bom. Foi acidental. Pensando, né? Se é acidental, tem que anular, mas não tem que marcar o pênalti. Não tem que dar cartão. Entendeu? Não daria cartão. Bom, vamos lá pro Pedro Henrique Torre. Difícil. Ô Pedro, por acaso, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Lili agora há pouco lá na Neoquímica Arena. Por acaso, não que isso seja assim corriqueiro aqui no futebol brasileiro, mas assim, eventualmente algum tipo de reclamação, de polêmica de arbitragem aí no Serra Dourada, ou foi tudo normal como normalmente acontece aqui no Brasil? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Mauro, um beijo para a Mari, também para a Renata, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Estamos aqui nessa saideira já nos últimos instantes aqui, porque estamos no gramado, somos os últimos aqui no gramado do Serra Dourada. O pessoal está olhando aqui meio de rabo de olho para a gente, mas teve muita reclamação, bastante reclamação aqui no Serra Dourada. Vamos até pegar o nome do árbitro, que é um árbitro novato, do senhor André Luiz Policarpo Bento, porque logo aos 13 minutos nessa vitória do Flamengo, ele expulsou o técnico Jair Ventura por uma reclamação. O quarto árbitro falou com ele e ele acabou expulso, o Jair Ventura. O Tite foi lá, falou com o quarto árbitro sobre o que tinha acontecido. As torcidas já ficaram polvorosas aqui e o jogo seguiu, mas seguiu de maneira muito fervilhante. Expulsões do Atlético Goianiense, pênaltis para os dois lados, o pênalti decisivo para o Flamengo no finalzinho. Então todo mundo reclamou de quase tudo. Claro que o Flamengo, com a vitória no bolso, aí ficou um pouco mais tranquilo e o Atlético Goianiense reclamou bastante. O Jair Ventura, a gente acompanhou ali na sala de coletivas, ele usou um pouco da ironia, mediu um pouco as palavras, deu parabéns várias vezes ao árbitro, disse que em outras oportunidades no campeonato aqui, ele de fato já apitou um jogo do Atlético Goianiense e foi o protagonista, lamentou demais. O Jair Ventura garantiu que não ofendeu a arbitragem em momento algum. Ele falou que de fato xingou, mas aleatoriamente o lance, que ele pedia a questão do pulgar, mas não xingou, não ofendeu a arbitragem. Foi esse o posicionamento do Jair Ventura, mas as duas torcidas muito invocadas aqui com o
árbitro da partida. Isso porque houve penalidades, como eu disse. O Atlético Goianiense até reclamou, inclusive, de um gol que seria o da virada, né? O Flamengo saiu na frente, um golaço de falta do De La Cruz. Aí depois o Atlético Goianiense empatou de cabeça com o Luiz Fernando. Já tinha perdido um jogador, justamente no lance da falta, no primeiro tempo, o zagueiro Alex. E aí, no segundo tempo, o Atlético Goianiense teve um pênalti, teve esse lance da virada, que seria a virada de 2-1, mas aí foi marcado um impedimento do Emiliano Martínez numa cabeçada que ele deu para trás e seria o gol da virada num chute do Baralhas. Aí reclamou bastante o Jair Ventura também sobre isso, disse que não viu impedimento, ficou ali embaixo no vestiário acompanhando, já que tinha sido expulso, não conseguiu enxergar o impedimento, não entendeu porque o impedimento não passou aqui no telão do Serra Dourada, então reclamou bastante. Mas fato é que o Léo Pereira cometeu um pênalti até infantil, né? A gente pode observar aqui em cima do Luiz Felipe. Isso o Tite disse que observou todos os lances no vestiário e considerou que o árbitro acertou em todos os lances, foi correto em todos os lances, é sempre bom ressaltar isso. E de fato o Léo Pereira cometeu esse pênalti, o Shailon teve a oportunidade de colocar o Atlético Goianiense numa virada que seria espetacular, né? Com 1 a menos. Carimbou a trave e aí depois ficou aquele clima ainda mais tenso. No finalzinho, aí sim, a disputa entre Maguinho e Bruno Henrique na grande área. Aí houve essa disputa bem grande ali. O estádio prendeu a respiração nesse momento, Bruno. Estou me alongando porque, de fato, foi um jogo muito empolgante nesse sentido. O estádio prendeu a respiração, pessoas fazendo gesto de roubo aqui pelo lado do Atlético Goianiense, vários torcedores, enfim, pessoas na tribuna por ali, até que o árbitro foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade que deu a vitória ao Flamengo. Então foi uma grande insatisfação geral com a arbitragem. Como eu disse, o Tite falou que observou os lances no vestiário, os vídeos, disse que foi tudo correto. Segundo ele falou com o quarto árbitro depois da expulsão do Jair Ventura para ter um pouco mais de calma, porque para ter um pouco mais de coerência, que às vezes o treinador fica um pouco bravo, mas foi informado para o Tite que a arbitragem tinha sido ofendida e o Tite falou que o Jair poderia falar sobre isso, que aí não é mais da seara dele. Então foi esse o pacote da estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e também Flamengo. Esse grande pacotão. O Flamengo sai feliz com os 3 pontos e o Atlético Goianiense furiosíssimo, não só ter perdido, mas ter jogadores expulsos, técnico expulso e também sofrido essa derrota no finalzinho com esse gol de pênalti sofrido. Então foi um clima bem quente aqui no Serra Dourada. E só para arrematar, Bruno, depois dessa extensa fala que eu tive aqui, de fato, para um jogo tão emocionante, bateu demais no peito. O Tite foi para a torcida, bateu no peito, chacoalhou no final. Foi uma vitória para ele, muito emocionante. E aí você nem citou ainda, teve aquele lance que alguns rubro-negros reclamam de uma falta em cima do Ayrton Lucas, né? Que poderia ter sido uma expulsão também, enfim. Perfeito. Né? Diante de tanta... É que você citou os lances principais, as maiores reclamações foram essas, mas aconteceram outras também. Mas obrigado, viu, Pedro? Bom retorno aí para você. Até mais. Maravilha, eu esqueci porque realmente, Bruno, até tinha anotado alguns lances aqui, mas é que foram tantos, a partida tão recheada que acho que a Renata vai ganhar hora extra aí para ter que trabalhar tanto, falar tanto de arbitragem só dessa partida aqui, porque é impressionante o que aconteceu aqui no Serra Dourada. E vale o último detalhe, Tite deu uma reclamada braba sobre o gramado aqui do Serra Dourada e, de fato, está num estado lastimável. A gente está aqui do ladinho, observa, tem uns buracos. É uma coisa bem triste mesmo, bem pior que Maracanã. E a gente lá no Rio sabe que o Maracanã atravessa fases bem ruins e muita areia. Cada levantada de bola, cada carrinho, muita areia aqui no Serra Dourada. Então, isso prejudicou bastante as duas equipes. Essa é uma outra discussão também. Obrigado, viu, Pedro? Antes da gente comentar os lances, Renata, vamos ouvir o Tite, Mauro? Sim. Vamos lá. Vamos, Mari. Vamos. A gente ouve o Tite. Aí, então, o Tite e também o Kleber Xavier. Djalminha, já vou passar na sequência para a Renata, para a gente falar de todos os lances. Mas a avaliação, então, dessa vitória por 2-1, né, apertada, algumas críticas. E o Tite, novamente, falando sobre aquela questão de priorizar, né, Mauro, as competições, e explicando que não quer dar bala-juquinha para ninguém. Não. Está apenas sendo realista, Djalma.
Ouvindo Djalma. Djalma, acho que não sei Tá se mudo aí, hein? Multado, será? Tá multado aí, Tá Djalma? mutado ou não, Djalma? Tá ouvindo, mas... Ele falou que Ele tá não ouvindo. tá ouvindo a gente também? Não, ele está Não, ouvindo eles a tão gente. ouvindo a gente que não... Você fechou aí o seu microfone? Não. Tá. Eu não sei se o seu microfone aí que tá fechado, Djalma. Mas Então, antes do Djalma falar, e até antes que ele volte, Djalma, até parece que ele está nos ouvindo, até para ele saber a opinião dele também. É só uma coincidência. O Flamengo não toma gols com o Tite. Tomou um gol no campeonato com o Sub-20. O gol que o Nova Iguaçu fez não era o time do Tite. Isso. Aí agora tomou 2 gols com o adversário tendo 1 a menos. Foi assim contra o Milionários Verdade. e foi hoje. Curioso, né? Isso é um verdade. time que tem tanto equilíbrio, tanta consistência. 1 a menos. 1 a menos é que ele tomou gol. Enfim. Ainda tomou outro que depois, né? O Jair Ventura até reclamou, mas aquele lance ajustado ali de Sim, sim. impedimento, né? Que foi revisto. Ah, ia tomar 2 porque o cara perdeu. O Shailon perdeu um pênalti também, E o né? Shailon perdeu um pênalti, é Ia verdade. ser E o 2 a 1 pênalti bobo, naquele né? momento. Pênalti bobo do Léo Pênalti Pereira. bobo do né? Léo Do Pereira. Léo, Teve o gol anulado por impedimento, né? Sim, sim. Pois é. Vamos ver os lances, então, da arbitragem? Na página, vamos falar do jogo lá do Serra Dourada, em Goiânia. Pois é, o Flamengo bateu o Atlético Goianiense por 2 a 1 e não foi fácil, hein? Foi um jogo daqueles, aconteceu muita coisa. Até difícil a gente resumir o que foi essa partida, com pelo menos 3 expulsos, 2 atletas do Atlético Goianiense, fora o professor Jair Ventura, um golaço do De La Cruz de falta, belo cartão de visitas aí do De La Cruz, já para começar bem o Campeonato Brasileiro, né? Ele iniciando pela primeira vez aí um Campeonato Brasileiro, o Nicolás De La Cruz, jogador muito diferenciado, golaço de falta. E o Pedro fez, né? Flamengo 2, Atlético Goianiense 1. Atlético Goianiense que empata o jogo com um jogador a menos. Flamengo de novo com essa dificuldade. Lembrando o que aconteceu lá em Bogotá contra o Milionários, que o Flamengo fez 1 a 0 e cedeu um empate, mesmo com 1 a mais em campo. E o Shailon desperdiçou uma cobrança de penalidade que poderia ter colocado o Dragão na frente do placar. Mas foi um jogo daqueles, penalidades para os dois lados, expulsões, ânimos à flor da pele, o gramado do Serra Dourada sendo muito criticado. Vamos analisar essa partida, a vitória do Flamengo. Não, Serra Dourada não, é o campo do Atlético. Não, foi o Serra Dourada. Serra Dourada, sim. Foi o Serra Dourada. O Atlético Goianiense passou esse jogo do Antônio Ascioli para o Serra Dourada. É verdade, Cadê o... Até para ganhar a bilheteria, né? O Flamengo não, tá certo, desculpa. Para ganhar aí aquele dinheiro, aquela grana da bilheteria, dos ingressos, né? E depois a gente pode até confirmar, mas eu acho que vendeu mais ingressos para a torcida do Flamengo do que para a torcida do Atlético Goianiense. O Mauro César trouxe uma informação lá no primeiro Canelada todo domingo, né? A primeira edição, 1 da tarde, a segunda edição, às 18 horas. E mais cedo, o Mauro César comentava aqui que o Atlético Goianiense havia vendido muitos ingressos para a torcida do Mengão. Mas comentando sobre o que foi esse jogo, hein? A primeira vitória do Flamengo aí na Era Tite no Campeonato Brasileiro 2024. Começou bem o Flamengo, estreia com vitória, mas não foi um jogo assim tão fácil. Bruno Prado, vitória do Mengão no Serra Dourada. O Flamengo mais uma vez não jogou bem, né? Não foi uma boa semana do Flamengo em relação a desempenho, a futebol apresentado. Com 1 a mais cedeu o empate ao Atlético Goianiense e o lance nos acréscimos, né, do pênalti, eu vi aqui, realmente não foi nada, né? O jogador do Atlético sobe ali para disputar, tira a bola de cabeça, o braço dele bate ali no rosto do Bruno Henrique, para mim totalmente acidental, sem nenhuma intenção. E nem houve disputa, né? O jogador do Atlético estava inteiro na bola, tirou de cabeça e o árbitro foi no VAR, deu o vermelho e marcou pênalti para o Flamengo, que acabou vencendo com a cobrança do Pedro. Então o Flamengo conseguiu um resultado, claro, muito bom, ganhar fora de casa, mas o Flamengo não jogou bem nessa semana, né? O gramado muito ruim, tem uma maratona de jogos, todo mundo enfrentando, mas é um time que pode jogar mais, que deve jogar mais e que acredito que vai jogar mais. O resultado hoje melhor do que a bola apresentada pelo Flamengo e a arbitragem foi decisiva, né? Um pênalti que, para mim, não aconteceu nos acréscimos, que acabou decidindo o jogo a favor do Flamengo. Um jogo cheio de polêmicas e daqui a pouquinho nós temos aí até a ordem cronológica dos fatos, né? Nós temos todas as polêmicas no Canelada da Jovem Pan. Flávio Prado, tá aí, vitória do Mengão fora de casa lá no Serra Dourada,
2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Goianiense. Flávio. Lá não é fácil para ninguém, já era de se imaginar que o Flamengo tivesse dificuldades, mas parece que teve mais do que se esperava, até porque vocês estão falando sobre esse lance do pênalti que a gente vai ver depois, a gente já estava aqui no ar, né? Então não deu para ver. O Serra Dourada ter um gramado ruim é uma coisa chocante. É que tá largado, né, Flávio? Os caras agora lá, Tacanum, joga. O Goiás joga na Serrinha. O Atlético Goianiense está reformando o seu estádio, manda sempre jogo lá. O Serra Dourada. Então o Vila Nova manda, né? Ele foi o primeiro campo a ser decente no Brasil. Era todo ano, todo mundo, melhor grama. Engenheiro chamado Remião, engenheiro agrônomo chamado Remião. Ele começou a dar consultoria para o Brasil inteiro e tal. E agora conseguiram transformar até o estádio em lixo. Por isso que eu comecei, quando falou de gramado ruim, eu falei, é possível, Serra Dourada, pô. Conseguiram fazer isso com Serra Dourada. O Flamengo é o time a ser batido. Lá é sempre difícil de jogar. E esse resultado, lá na frente, vai ter um peso importante. Não vai ser mole. O Atlético Goianiense vai tirar ponto de muita gente. Agora, com interferência da arbitragem aí, não tá legal, né? Aí já não... Olha como os caras estão atrapalhando. Nós falamos do jogo do Corinthians, o cara atrapalhou o jogo. Estão falando do jogo do Flamengo, parece que o cara atrapalhou o jogo também. Complicado, hein? Nós poderíamos pensar em duas opções. Primeiro, trazer árbitro só de fora. Segundo, colocar robô para apitar o jogo. Porque os caras aqui não tem jeito. Eles são muito incompetentes, tá louco. Não dá, não tem jeito. A atuação do Flamengo sendo muito criticada. Até o Mauro César, o nosso companheiro, publicou aqui nas redes sociais, né? A atuação do Flamengo hoje é absolutamente ridícula. Segundo tempo, imperdoável. Mexidas do Tite sem nexo. Perdeu um lateral antes do jogo, outro durante a partida. Teve isso também, porque o Flamengo hoje acabou perdendo o Varela e entrou com 2 laterais esquerdos, né? Entrou com o Ayrton Lucas, de lateral direito, e entrou também com o Matias Vinha, né? Foi isso. O Flamengo entrou com 2 laterais esquerdos na ausência do Varela. E aí ele falou, então sacou um zagueiro e ficou praticamente sem sistema defensivo para colocar um segundo centroavante. Desastroso. E o Mauro também critica aqui o pênalti, né, contra o Atlético Goianiense, que ele fala que... E aqui em tela pequena, Pedro, é assustador. Que ele fala que o Maguinho sobe para fazer aquele movimento, né, de impulsão, né, e acidentalmente acerta o Bruno Henrique, né, tava ali na disputa de bola. O VAR, Wagner Heuwey, e o árbitro André Luiz Policarpo. Então, tá aí, a arbitragem também sendo protagonista nesse jogo do Mengão. Vampeta, vitória do Flamengo, mas muitas críticas à atuação do Fla e quebrou uma sequência de 16 vitórias, né? Aliás, 15 vitórias do Atlético Goianiense do Jair Ventura, Vampeta. Então, Pedro, essa rodada, né, do Campeonato Brasileiro começa com uns jogos assim de campeões estaduais, né? O Flamengo campeão carioca, o próprio Atlético Goianiense campeão goiano, né? O Atlético ali, que você acabou de falar aí que o Jair Ventura foi expulso no comecinho do jogo. Esse jogo foi paralelo ao jogo do Corinthians, mas a gente sempre fica de olho no peixe e outro no gato, né? Vendo toda a rodada, né? E vi que o Atlético Goianiense tem um homem expulso também no primeiro tempo, né? O Flamengo... O Atlético ainda sai na frente, o Flamengo sai na frente com o Daniel Cruz, gol de falta, o Atlético empata, tem um pênalti, né? A gente só estava aqui vendo, eu não vi o pênalti, não sei se o goleiro pegou, se o Charles meteu para fora, né? Teve ainda esse lance, eu sei que no final de tudo, se foi ou não foi, né? O Flávio está aí olhando as imagens, se foi ou não foi pênalti, o Flamengo bota... Para garantir que não foi. Não foi, né? Não foi, mas aí o final de tudo tem 3 pontos. É 2-1, um jogo fora de casa, onde o Atlético Goianiense volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Teve aí nos últimos anos, figurando ali na principal, para mim, o principal campeonato do nosso... Eu digo até no continente, para mim. Eu acho que o brasileiro é muito mais difícil até do que a Libertadores, porque são 38 rodadas, ida e volta, você enfrenta aí equipes, por exemplo, o Flamengo todo poderoso, uma folha de pagamento, jogadores internacionais, uma dificuldade que teve para vencer hoje o Atlético Goianiense por 2-1. E o Atlético, para mim, tem a camisa mais bonita do Brasil, né? Já fazendo a moral para o presidente mandar para mim aquele kit que ele sempre mandou aqui. E o Flamengo aí, 3 pontos, né? O Atlético Paranaense lidera a competição, goleando, né? O Cuca ali voltando, foi campeão estadual com o Atlético Paranaense. Quando eu falo, Bruno, que tem alguns jogos assim de campeonatos estaduais que os campeões estaduais se bateram, por exemplo, Vitória e Palmeiras. Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Goianiense e Flamengo. Campeonatos estaduais ali. Se em outros tempos tinha até entrega de faixas, né?
dava as faixas, tudo, e jogando no Serra Dourada, que ninguém manda jogo lá no Serra Dourada. Isso aí foi mais para poder arrecadar, né? O Flamengo, todo o poder do Flamengo, onde vai ter sua torcida em massa, o Atlético quis ganhar um dinheiro, mas depois ele volta a jogar, é no Ascioli, né? O nome do estádio. Antônio Ascioli. Antônio Ascioli. Lá ele vai dar problema, lá é problema. Já foi agora na estreia contra o Flamengo, o Jair Ventura que levou esse time de volta à primeira divisão. Eu não vi qual foi o motivo que o Jair Ventura foi expulso e o Tite foi para o defender também. Mas quando eu voltar, terminando aqui, eu voltar para casa, eu vou ver tudo o que aconteceu na rodada. Mas nós temos os lances, hein? Tem aí? Já temos os lances começando... Então bota aí que a gente cita logo o pau para ver se foi ou não foi. Começando pela expulsão do Jair Ventura e o Tite ficou irritado também. Nós temos aqui o lance indo pela ordem cronológica dos fatos, né? Primeiro a expulsão do Jair Ventura com 13 minutos da primeira etapa. Aí reclamou com a arbitragem e tal. Aí aparece o Tite. Olha lá, aí ele começa a apontar, começa a falar... O Tite, né? Mais irritado, esbravejando o Tite. O Tite falou que eles erraram na expulsão do Jair Ventura. O pessoal que estava ali à beira do campo, os colegas que trouxeram essa informação, né? Porque, evidentemente, pela imagem que a gente está acompanhando aqui, o Tite está de costas para a câmera. Então, os colegas ali à beira do campo trouxeram essa informação de que o Tite saiu gritando: ó, vocês erraram na expulsão do Jair, hein? Vocês erraram na expulsão do Jair Ventura. Então já começa a polêmica desde o comecinho, né? Quem é o árbitro, Flávio? Você conhece? É de Minas Gerais, André Luiz Policarpo. E hoje teve o negócio do VAR, né? Que o negócio que... Eu vi o Pedro escreve lá, dando... Lá no jogo do Vasco, que agora tem um negócio que pode falar, né? Sim, pela primeira vez, né? Foi no jogo do Vasco, agora Vasco e Grêmio. Como se fosse futebol americano, né? Que na NFL eles têm essa comunicação que o árbitro fala com o estádio, explica as decisões. Isso aconteceu pela primeira vez, é novidade, né? No futebol brasileiro. Agora Vasco e Grêmio. Foi a primeira chamada. Foi a primeira chamada. Até agora não deu para entender o que aconteceu. Achei muito rigorosa, né? A postura da arbitragem, né? Nessa reclamação. Parece que ele reclamou de alguma coisa e tal, pedindo um cartão, foi expulsado por causa disso, não vai ter treinador no banco de reserva. Por exemplo... pareceu nada fora do padrão. Por exemplo, eu falei aqui do Fagner, né? Que já vi jogador ser expulso por muito menos. Se a gente pegar aqui alguns técnicos do Brasileirão, o Abel Ferreira, por exemplo... Quantas vezes, então, já não seguraram o Abel Ferreira, né? Abel, Filipão, tem uma galera, Fernando Diniz. Felipão, Fernando... É verdade, Mano Menezes. Tem um relatório bonito aí. O que dá a impressão é que ele tá pedindo um cartão. Deve ter acontecido um lance com um cartão. Pô, tal, cartão. Falou um palavrão, mas não um palavrão pro cara. Dá um cartão, né? Não pareceu nada. Bom, pro Tite achar que foi errado, não é? Pra sair comprando? Pois é. Bruno Prado, cara, só Corinthians e Atlético Mineiro não balançaram as redes, portanto, né? Pelo menos foi o único jogo que não teve gols na rodada do Campeonato Brasileiro até aqui. E é claro, né? Tá rolando nesse exato momento Palmeiras e Vitória, né? A gente tá fazendo o programa com o jogo rolando. Vamos lá. O pênalti do Atlético Goianiense, é isso? Tá aí, ó. O Maguinho sobe com o Bruno Henrique. Vermelho direto. O árbitro entendeu, junto com o VAR, que houve aí uma cotovelada no Bruno Henrique. Será, gente? Eu achei acidental. Mauro César comentou. Eu achei também esse braço do atleta do Dragão acidental, nesse lance com o Bruno Henrique. Ele abre os braços, aquela tentativa de impulsão, né? Enfim... Sei não, lance polêmico, hein? Lance polêmico. Não é polêmico. Pra mim não foi nada. Não é polêmico. Nada. Não foi nada. Polêmico quando tem dúvida, né, Pedro? Não tem dúvida aí, não. Aí, realmente, sinceramente, o VAR chamou, né? Eu precisaria ouvir muito o que eles falaram lá entre eles. Amanhã eles falam, né? Amanhã espero que sim, espero que eles liberem. Realmente vai ter que explicar bastante. É óbvio que o rapaz abre os braços para tomar impulsão, como você já falou, né, Pedro? Tem que tomar impulsão. Não faz nenhum gesto de dar uma cotovelada pro Bruno Henrique, nada. Ele sobe natural, sobe aqui. Vai subir assim, não dá. Ele sobe naturalmente, ganha a bola, até com uma certa tranquilidade, e morreu ali. Não aconteceu nada. Nada, zero, nada. Não aconteceu nada. Eu não considero esse lance nem polêmico. Eu acho que não houve absolutamente nada.
sucesso, parabéns a você, né, aqui no apito final. Muito obrigado pela sua presença com a gente, direto do estádio, né? Obrigado à TV Sucesso, que tenha muito, mas muito sucesso mesmo aí com os donos da bola, com você, com o Theo José, com todos vocês aí. Ó, o que nós estamos vendo aqui, ainda a gente não viu muito, mas tem o impedimento do gol do Atlético Goianiense, que eles fizeram 80 horas para ver o impedimento, anularam o gol. Aí teve o pênalti em cima do Bruno Henrique, que me parece que o árbitro viu um sangue escorrendo do Bruno Henrique. Não foi a carta de motorista, né? Não foi a CNH, né, que ele foi ver lá. O que você pode falar tudo para nós? Na calma de Deus, com tranquilidade, e parabéns por você ser da TV Sucesso do Theo José. Obrigada, craque Neto. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Band TV. Como você mesmo mencionou, o jogo acabou sendo marcado pelas polêmicas de arbitragem, né? O Flamengo venceu por 2-1 com 2 gols de bola parada, um belo gol do uruguaio De La Cruz, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, e depois, no finalzinho, já aos 55 minutos do segundo tempo, uma cobrança de pênalti, o Pedro converteu e fez 2-1. O gol do Atlético foi do artilheiro do Atlético, né? O Luiz Fernando, ele marcou um gol de cabeça. O Atlético teve oportunidades de virar a partida mesmo com um jogador a menos, né? Teve um pênalti que o Shailon cobrou, acabou batendo na trave, e depois teve um gol anulado, mais uma vez aí, um gol anulado, né? Dessa vez do Baralhas, e a partida foi marcada pela polêmica da arbitragem. O árbitro André Luiz Schettino, de Minas Gerais, foi muito criticado, inclusive, pelo presidente do Atlético Goianiense. Ele concedeu entrevista coletiva após a partida e disse que o que aconteceu aqui no estádio Serra Dourada foi um roubo, né? Houve muitas expulsões para o lado do Atlético. O técnico Jair Ventura foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo, depois dele reclamar de uma marcação de uma falta, né? A falta foi marcada, ele cobrou ali um cartão amarelo para o jogador do Flamengo. O árbitro não concedeu o cartão amarelo e ainda expulsou o Jair Ventura. No lance do primeiro gol do Flamengo, né, o gol de falta, nessa falta o zagueiro Alex também foi expulso, e depois no finalzinho ali, já nos acréscimos do segundo tempo, né, o Maguinho acabou sendo expulso nessa marcação de pênalti aí para o Flamengo. Então muita polêmica na partida de hoje, principalmente muita reclamação pelo lado do Atlético Goianiense, craque Neto. Tandara, segura com a gente direto da TV Sucesso de Goiânia. Daqui a pouco a gente vai estar em São Januário também, pra gente liberar o Thiago, pro Thiago falar. Primeiro mostra... Ô, Thiago, tudo bom, Thiago? Voltando pros lances da Tandara, que falou pra gente, coloca o primeiro lance aí da expulsão. Vamos lá. Tá aí? Tá tudo certo, vamos embora. Tá na paz de Deus. Daqui a pouco o perrengue tá aí, ó. Ó, vamos lá. O menino número 4, que eu não sei o nome, me desculpa. O Alex, ele erra o chute, mas acerta o Pedro, ó. Ou o Pedro que bateu na perna dele. Pera aí, não foi falta. Vamos lá, eu não sei se em cima, não sei se com o joelho. Dá pra parar pra mim, ô, meu querido Sidão? Devagarzinho. Ó, olha o joelho dele, vocês, ó. Vamos lá. Chutou a bola, errou. Errou. Aí o Pedro... Não, não foi falta. Ele era o último homem, né? Por Não, isso mas que... o Pedro aí, tá mas na aí passada, esse é... Mas, não, peraí. O que é passagem? Não, passagem do quê? Passada. O Pedro tá na passada. Mas- Ele não consegue parar Não, de correr, não. tudo bem, mas quem chuta primeiro aí? Eu vou dar minha opinião. Pra mim foi falta do Pedro. E não tem nada de negócio de Flamengo, não, tá? Ó, mostra aí, ó. Ele vai e perde a passada, ó. Ó, ele vai, ó o joelho. Ó, quem chuta? Quem que chuta? É o zagueiro ou é o centroavante? A pergunta pra vocês três. Pra Lívia, pro Guilherme e pro Coisa. Vamos lá, quem que chuta o jogador? Porque ele erra a bola, mas quem chuta é o Pedro. O Pedro chuta ele, Quem cara. que chuta? O Pedro chuta ele. Ó, eu vou mostrar de novo, ó. Que coisa de Não, louco. vocês podem falar o que vocês quiserem. Só pra te Ó, por favor. Para corroborar com o que você tá falando, quando o Salvo veio aqui, é a mesma coisa. Quem tá com o pé no chão e tem quem não tá com o pé no chão. Isso. Vamos lá, quem chuta... Vamos lá, ó. Parou, perdeu a bola. O menino vai Como é que chutar ele a pode bola. chutar se ele tá com o pé no Ele chão? erra a bola, certo? Ele Errou a bola. mas o Pedro chuta ele. Quem que chuta? O Pedro. O Pedro que chuta ele, irmão. Aí o árbitro deu a falta e expulsou. É porque era o último. O VAR foi chamado ou não, Tandara? Nesse lance o VAR foi chamado ou não? TV Sucesso, Tandara? Olha quem tá com o pé no chão. Sim, o VAR foi acionado, né, nesses lances mais polêmicos, tanto da expulsão do Alex e também da expulsão do Maguinho no final do segundo tempo. Vamos lá. Lívia, o que você viu do lance, desse lance que a gente tá vendo agora? E aí, meu irmão, na hora que o zagueiro, como é que ele chama?
Alex, ele vai dar o chute na bola, ele erra a bola. Mas ele não chuta o Pedro. Quem é chutado é ele. Lívia. Eu quero ver nessa imagem, no ritmo normal, porque é o seguinte, eu respondendo que você pergunta, quem chuta é o Pedro. Só que o jogador do Atlético do Goianiense erra a bola e o Pedro vem no ritmo, ele não tem como parar aí. Ele não tem como mudar o ritmo dele, mudar a direção. Quem chuta a perna, quem que faz... Respondendo a sua pergunta, quem chuta a perna é o Pedro. Não, mas quem que fez... Onde foi a falta pra você? Aí a falta. Pra ser expulso. Aí eu acho que tem que marcar porque é o último homem, né? Mas por quê? A questão é o último homem. Mas qual o problema? Quem falou isso pra você, Lívia? Ela tá do falando vermelho. vermelho. Mas ele perguntou onde que não está Aonde está a falta? Não tem último homem no vermelho, não é essa a regra. Não. Qual que é a regra, Marília? A regra é ser uma clara condição de gol fazer gol. e a Sim, falta. essa aí seria porque é o E pra mim seria. Aí a Lívia tá certa. Não, mas ele precisa ter falta. Não, então, a Lívia tá certa do último homem nisso. A Lívia tá certinha. Onde está a falta? Aonde tá a falta? Eu não acho nenhum pecado marcar a falta nisso, não, porque no ritmo... Não é pra colocar isso aí. É pra colocar ali. Eu não mandei mandar o Corinthians. É pra deixar aí o lance. Eu tô discutindo esse lance. Agora que o gramado também... Vamos lá, Lívia. Você vai ter que achar a falta. Pois é, não, o gramado... Tô indo, né? Eu tô esperando a imagem, amigo, calma. Não, então vamos lá. Então bota o Wesley lá, vamos lá. Bota o Wesley lá. Vamos lá, deixa o Wesley falando. Não é o Corinthians, gente. É isso aí. Gente, coloca o... Que é isso, hein? Que é isso? Eu estou começando a acreditar que o Carioca é realmente apenas um me engana que eu gosto. Cadê a defesa intransponível? Já levou gol na Libertadores e já levou gol no Brasileiro, nas 2 partidas de estreia. E o que é pior, com um padrão preocupante. Nos 2 jogos, o Flamengo fez 1-0 e o adversário ficou com um jogador a menos. Quadro perfeito para você liquidar o jogo. Ir para cima, meter 2, 3, 4, fazer saldo de gols, garantindo os 3 pontos com tranquilidade. O que aconteceu nos 2 jogos? Tanto no El Campín como no Serra Dourada. O Flamengo sentou em cima da vantagem, começou a trocar bolas entre os zagueiros até cansar. Aliás, esse jogo é decididamente uma reedição do futebol do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Sampaoli. É aquele jogo que flerta demais com o posicional, que empurra os jogadores do ataque para frente, para ficar entre a zaga adversária, e passa para os zagueiros uma tarefa para a qual, na maioria das vezes, eles não têm qualidade nem talento para isso. É inadmissível que o Flamengo, depois do que fez no El Campín, depois da maneira como foi castigado no El Campín e deixou escapar uma vitória importante, que seria na estreia da Libertadores, sair logo com 3 pontos, brigando pelo primeiro lugar do grupo, o Flamengo errou no El Campín, errou ao sentar em cima da vantagem, errou ao não explorar a vantagem de um homem para avançar mais e para fazer mais gols. Pois ele repete isso tudo de novo no jogo de hoje, gente. Não, sério, não é possível. Não é possível. Não é possível que o Tite não tenha feito um exame de consciência e tenha dito, porra, fizemos merda. Tínhamos que ter partido para dentro. Ah, não, tinha altitude, tinha desculpa da altitude. E hoje, qual foi a altitude no Serra Dourada? Ah, o gramado era ruim. Porra, o gramado era ruim para os 2, cara. O gramado era ruim para os 2. E o Atlético Goianiense, com um homem a menos, foi para cima, fez um gol, sofreu um pênalti e fez um segundo gol anulado. Anulado por o cara não cortou o cabelo. O tupete do jogador do Atlético Goianiense ficou 5 centímetros acima da chuteira do Fabrício Bruno. Porra. Vergonha, gente. Vergonha, vexame. O que está acontecendo? Estamos todos nos enganando com o Carioquinha? O Flamengo é isso aí mesmo que a gente tem visto? Que a gente viu contra o Milionários? Que a gente viu contra o Palestino, uma vitória de 2-0 horrorosa também? E que a gente viu hoje nessa estreia contra o Atlético Goianiense? Que poderia ter ganhado ele, Atlético Goianiense, o jogo? Repito, os caras empataram jogando com 1 a menos, tiveram um pênalti com 1 a menos, aliás, que absurdo, que burrice, Léo Pereira, que burrice.
Como é que você pode ter um momento tão estúpido como esse, de dar um chambão no cara para revidar? Revidar o quê? O cara botou a cabeça na frente do Rossi para atrapalhar a saída de bola, nem tocou no Rossi. Você foi revidar o quê, Léo Pereira? Você quase entregou a rapadura. A sorte é que o Atlético Goianiense bateu o pênalti na trave. Aí o Tite desandou a empilhar atacante, alucinadamente. 200 mil atacantes. Entrou Lohan, entrou Vitor Hugo, entrou Carlinhos. No final do jogo, o Flamengo tinha só um zagueiro em campo, que era o Fabrício Bruno. Um zagueiro e um lateral. Porque o Vinha sofreu uma concussão, me parece que séria. Ou seja, o Flamengo, daqui para frente, vai ficar só com o lateral esquerdo. Não sei quanto tempo o Vinha precisará para não correr riscos depois de sofrer uma concussão. Concussão é um negócio muito sério. E do lado direito não tem ninguém, cara. Por que o Ayrton Lucas do lado direito? Por que não botar o Léo Ortiz na zaga e empurrar o Fabrício Bruno mais para o lado direito? Jogar com 3 zagueiros, com o Fabrício Bruno fazendo mais a lateral direita. Porra, Tite, isso é óbvio, Cacilda. Aí você vai lá conversar com o teu filho, que agora você acha ele um gênio. Eu acho que hoje em dia o treinador do Flamengo é o filho do Tite, não é o Tite. É o Matheus Bach. Afinal de contas, é sempre com ele que ele vai conversar. Aí se reuniram lá e inventaram Ayrton Lucas de lateral direito. Para, no final do jogo, o Flamengo jogar sem lateral direito e sem back central. Empilhando atacante na frente. Deu sorte, cara. Deu sorte, porque o juiz resolveu ver pênalti numa jogada que eu vou ser muito sincero. Eu não marcaria aquele pênalti. Ah, teve um contato? Sim, teve um contato, tanto que ficou sangrando um pouquinho a boca do Bruno Henrique. Mas não houve um gatilho, não houve uma intenção de fazer a falta ali. O cara subiu, como normalmente se sobe, você dá impulso com o braço, e o braço relou na boca do Bruno Henrique. Vou repetir, relou. Não foi nem uma porrada. O Bruno Henrique, esperto que é, aproveitou para fazer um carnaval, ficou deitado lá como se estivesse morto. Até o juiz vir ver, e com isso haver tempo para o VAR chamar, enfim. Sobre o aspecto de malandragem, o Bruno Henrique foi perfeito. Mas eu confesso a você, na hora que o juiz foi para o VAR, e eu fiquei vendo e revendo o lance, eu não vi pênalti. Sinceramente, eu não daria aquele pênalti. Mas deu. São Judas Tadeu soprou lá no ouvido do juiz e do VAR. Pênalti! Pênalti para o Mengão! E aí o Flamengo conseguiu uma vitória absolutamente pavorosa. Não há outro termo. Pavorosa. Esse é o resumo da vitória do Flamengo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, minha gente. Em que o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Um show de horror esse jogo, sob vários aspectos, né? O gramado, né? O Thiago da Fonseca está até falando aqui sobre o que foi pior, né? Eu acho assim, todo um combo, né? A arbitragem muito ruim. O Tassiano Fernandes está falando aqui de um jogo vergonhoso do Flamengo, foi mesmo, uma partida muito ruim do Flamengo, muito ruim. É inadmissível que o Flamengo sofra da forma como sofreu, tendo um a mais em campo durante todo o segundo tempo. É preocupante demais, tá? O Rodrigo Bruni, meu amigo, falando aqui, muito preocupado com essa atuação. Eu também tô. Contra Milionários e Atlético Goianiense faltou atitude ao time, ou altitude, né? Porque o Tite colocou na conta da altitude o resultado diante do Milionários, né? Quando é inadmissível. Foi uma atuação muito ruim do Flamengo. O Flamengo eu tenho uma opinião polêmica. Acho que o gol do Baralhas não era para ter sido anulado. O Renan Santos está falando aqui que comemorou muito a vitória, mas haja coração. Deixem likes, galera. Mas, na boa, o Flamengo ganhou, mas a gente não pode analisar só sobre o aspecto do resultado. Tem que ser pelo desempenho também. E o desempenho foi dos piores, né?
Foi um desempenho tenebroso. Eu estou tentando fazer uma live aqui no Instagram também. Quem está assistindo pelo Instagram, por favor, me dê um toque, né? Pelo Facebook e tal. Por favor, dê um toque aí. Tá certo? O Ties, que é membro do canal. Membros do canal sempre têm a prerrogativa da leitura dos comentários. Jogo do Flamengo, arbitragem, gramado de Jesus. E olha que estamos na primeira rodada ainda. Foi um jogo muito ruim do Flamengo. Muito ruim. Um jogo tenebroso do Flamengo. O Lauderan está falando aqui que o Varmego entrou em ação. Eu não vou ser Arrascaeta muito baixo, muito abaixo do que pode. Péssimo Arrascaeta em campo. Péssimo, né? Foi um gramado horroroso, uma arbitragem horrorosa que marcou tudo. Marcou tudo. Para mim, deixou de marcar o gol do Atlético Goianiense. Era para ter empatado esse jogo. O Atlético Goianiense perdeu um pênalti, gente. Eu não sei o que teria acontecido se o Shailon tivesse anotado aquele pênalti. O Caio César matou a charada aqui. Por merecimento, era para o Atlético ter ganhado o jogo. Era para ter ganhado o jogo. Foi uma arbitragem muito ruim. A gente não vai passar pano para a arbitragem aqui, porque o Flamengo ganhou o jogo. Nem para o Tite. Porque não dá, cara. Não dá para levar a sério o que o Tite fez hoje. Tudo bem, o Flamengo ganhou o jogo, é uma vitória, mas na boa, não dá para ficar satisfeito com esse resultado. Eu não consigo ficar satisfeito. Eu fico indignado. O André está falando aqui, a questão, André, não é não ter colocado o Everton Araújo para jogar, né? 2 gols, o Bruno Marcelino matou a charada aqui, cara. Foram 2 chutes no gol e 2 gols. Só 2 chutes no gol, só isso. O Flamengo chutou 2 vezes no gol. E em gols de lance de bola parada, né? É ridícula essa atuação. É ridículo, é patética. O que o Tite quis fazer com as alterações? Empilhar um monte de atacante aqui, né, Tias? Foi o que ele quis fazer, cara. Deixem likes. Então esse foi o vídeo aí, galera. Não tem muito o que dizer, né? Jogo péssimo, sim, do Flamengo. Não dá pra gente normalizar uma partida assim, né? Pelo time que o Flamengo tem. Chega até a ser loucura, né? Você falar um time que, antes de começar o Campeonato Brasileiro, né? Ainda é tido como o principal favorito aí, né? Por ter, assim, um elenco muito farto de jogadores excelentes. De jogadores talentosos. Isso não ser mostrado em campo. Enfrentar um time que se comparado com o Flamengo, que é o Atlético Goianiense, você não conseguir jogar bem, não conseguir, repito, com vários jogadores bons, Arrascaeta, De La Cruz, Everton Cebolinha, né, Luiz Araújo, Pedro, jogadores de qualidade, jogadores de seleção, tá? Jogadores de seleção, então não dá para você normalizar, achar que o Flamengo tem que fazer partidas assim, não. Foi uma partida assim muito ruim, tem que melhorar. O Flamengo flertou muito aí com a derrota, nem com o empate, foi com a derrota porque teve 2 lances que poderiam tranquilamente ficar em 3-1 para o Atlético Goianiense. Teve o pênalti que perdeu na trave e o gol anulado. Então, se esses 2 lances aí, né, fossem gol, o Flamengo tinha perdido, né, no mínimo aí de 3-2, não teria conseguido reverter. Então, não dá pra gente imaginar, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo não pode dar esses vacilos de maneira nenhuma, tá? Então a gente enxerga dessa forma aí. Mas comenta o que é que vocês acharam na imprensa de todo o Brasil, das polêmicas com pênalti, que é sempre, né, opiniões diferentes, então cada pessoa vai falar de uma maneira diferente, mas de fato, né, foi uma arbitragem muito, muito ruim, muito abaixo, né, muito abaixo mesmo. E aí a gente não tem muito o que dizer, não tem muito o que dizer porque dava para ser uma arbitragem melhor. E aqui no futebol brasileiro é difícil ter uma arbitragem boa, né? Um jogo bom, difícil, muito difícil. Mas é isso aí. Comenta se vocês acham, né? Se foi pênalti do Bruno Henrique, se foi pênalti do Léo Pereira, né? Se vocês dariam cartão vermelho, se não dariam, enfim. Comenta aí que é muito importante a opinião de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.